Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade ao estudo sobre orações subordinadas. Agora falando sobre orações subordinadas adjetivas. Essas orações que vão ter, além de uma classificação de adjetiva, também uma relação semântica, apresentando uma diferença quanto ao sentido dos enunciados apresentados, tá? Elas são mais curtinhas. Em relação às substantivas, que são de 6 tipos, nas adjetivas a gente só tem 2 tipos. E o que de fato vai diferenciar uma oração adjetiva da outra, digamos assim, desses 2 tipos que são apresentadas, é a presença ou a ausência da vírgula. Mas é importante primeiro saber a diferença da oração adjetiva para a oração substantiva. Na aula anterior, eu havia falado a vocês que a oração substantiva é introduzida por conjunção integrante. Seria a palavra que ou a palavra se, que eram vazias de significados e só tinham uma função de ligar a oração subordinada à oração principal. Agora, olha só o que acontece. A gente vai ter a oração subordinada adjetiva introduzida por pronomes relativos. Entenda bem, as substantivas eram introduzidas por conjunções integrantes. Agora, as subordinadas adjetivas vão ser introduzidas por pronomes relativos. Professor, quem são esses pronomes? As palavras que, quem, qual, como, quanto, onde e cujo. Essas expressões todas funcionam como pronomes relativos. Uma dica importante é, o pronome relativo, ele sempre está ligado, olha só essa ideia, o pronome relativo sempre está ligado ou a outro pronome, ou então ele está ligado a um nome. Ele nunca estará ligado a um verbo, nunca. Se a palavra que se liga a um verbo, então isso não será pronome relativo jamais. Isso vai ser uma conjunção, tá legal? É só observar a palavra que está antes desse que. Se ela não for verbo, então ela pode ser um pronome relativo. Se ela for verbo, ela não vai ser pronome relativo. Tudo bem? Desses pronomes que aqui estão, aquele que vai causar maior dúvida na cabeça do aluno vai ser a palavra que. Por quê, professor? Ora, o que pode ser conjunção integrante e o que pode ser pronome relativo. Como diferenciar os dois? Na conjunção integrante, ela é vazia de significado. E se eu tiver o pronome relativo que, atenção, o que é que vai acontecer? Se o pronome relativo que aparece, ele vai ter uma referência. Você vai poder trocar pela expressão o qual ou a expressão a qual. E ainda fazer o plural. Os quais e a expressão as quais. Você pode fazer então a troca da palavra que por um destes elementos que aqui está. O qual, a qual, os quais e as quais. Certo? Como é que eu faço essa referência? Como é que eu faço essa troca? Sempre que é pronome relativo, ele mantém uma relação com a palavra anterior. Por isso a ideia de relativo, tá? Manter relação com o elemento anterior. Veja só, aqui eu tenho os homens que têm preço são corruptos. Veja bem, os homens que têm preço são corruptos. Esse que está bem aqui, gente, ó, ele se refere à expressão homens. Então, o que tem como referente uma palavra que é um substantivo, é uma palavra masculina e é uma palavra plural. Substantivo, masculino, plural. Então, se eu fosse trocar esse que está bem aqui, eu faço a troca por um elemento que está aqui, que vai ser substantivo, que vai ser masculino e que vai ser plural. O elemento masculino e plural é a expressão os quais. Vamos fazer a troca, ver se é possível. Vai ficar assim, ó. Os homens, os quais têm preço, são corruptos. Nesse caso, não tenho dúvida, este que está aqui será um pronome relativo. Quando esse que é pronome relativo, a oração, gente, ela vai ser sempre subordinada adjetiva. Aí é que está o lance. Achei a oração subordinada adjetiva. Como é que eu faço para classificar?
Ou ela vai ser explicativa, ou ela vai ser restritiva. Como é que eu percebo a diferença das duas? Primeiro, no significado. Quando a oração é explicativa, ela amplia a ideia. Isso quer dizer o quê? Ela engloba a totalidade da ideia. Totalidade da ideia, pessoal, tá? Já na restritiva, o que é que acontece? Na restritiva, eu tenho uma ideia que é limitada. Eu passo a ser específico na minha fala. Tudo bem? Vamos prestar atenção no exemplo que vai ser bem preciso para você entender. Nós temos assim, ó. A palavra noite, ela é um substantivo e essa palavra noite, ela pode ter vários adjetivos. Eu vou colocar 2 especificamente. Noite escura e noite fria. Noite escura engloba apenas uma noite ou todas as noites? Engloba todas as noites. Por isso, escura é um adjetivo explicativo. Mas quando eu falo fria, nem toda noite será fria. Nem toda noite, que sempre é escura, vai ser fria. Há noites quentes e há noites frias. Mas quando eu me refiro a uma noite fria, eu estou sendo específico, eu estou limitando, restringindo a ideia. Então, quando você visualizar uma oração adjetiva, para perceber a diferença entre elas, você vai no sentido. O sentido está ampliado? Se ele estiver ampliado, explicativo. O sentido está limitado, ele está específico, então ele vai ser restritivo. Isso no sentido. No visual, a diferença vai ser mais fácil ainda, porque sempre que ela for restritiva, não aparece vírgulas. Existe a ausência das vírgulas para marcar a oração adjetiva restritiva. Já na oração que vai ser adjetiva explicativa, existe a presença de vírgulas, marcando esta noção de explicação. Então vamos entender. Na frase, os homens que têm preço são corruptos, eu digo que a totalidade de homens tem preço e por isso essa totalidade é corrupta. Todos os homens são compráveis, portanto, todos os homens são corruptos, certo? Isto é o que essa frase está colocando para a gente com a presença dessas vírgulas. Mas, nessa outra situação, os homens que têm preço são corruptos, eu estou dizendo que há 2 tipos de homem. Homens que têm preço e homens que não têm preço. Os que têm preço são sempre corruptos e os que não têm preço não são corruptos. Como esta frase não tem vírgula, ela está se referindo especificamente àqueles que sempre têm preço. Portanto, esses todos vão ser corruptos e é isso que a ausência das vírgulas vai estar assinalando para a gente. Um cuidado que você precisa ter. Vai escrever a sua redação, está na dúvida de colocar a vírgula ou não? Lembra que a vírgula altera o significado do enunciado que você pretende escrever em seu texto. Colocando a vírgula, você dá um sentido. Retirando a vírgula, você dá um outro sentido. Por isso, avalie muito bem o posicionamento das suas vírgulas que serão colocadas, tá? E não esquece, uma vírgula separa, 2 vírgulas sempre vão explicar uma oração. Tudo bem? Então, para a gente finalizar esse aspecto de oração adjetiva, o que é que eu tenho que lembrar? As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Que, quem, qual, quanto, como, cujo, onde. Todos esses são pronomes relativos. O que pode ser relativo ou pode ser conjunção integrante. Quando é que ele é relativo? Ele é relativo quando eu troco por o qual, a qual, os quais e as quais. E quando é que ele é integrante? Quando eu troco toda a oração por isto, disto e nisto. Feita essa classificação, eu consigo identificar o que é subordinada, adjetiva, e o que é subordinada, substantiva. Nas adjetivas, eu vou visualizar 2 tipos, adjetivas explicativas e adjetivas restritivas. As explicativas sempre vão ter vírgulas e as restritivas não vão ter vírgula. Por isso, o significado delas é sempre alterado. Compreenderam? Vamos testar isso numa questão? Vamos lá. Pega o material aí, vamos abrir lá na questão e vamos visualizar o que de fato a questão vai cobrar da gente. Vamos ler. Assinale a alternativa que analisa corretamente a oração sublinhada na frase a seguir. A oração que ele dá pra gente, pessoal, é essa daqui, ó. Os animais
que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Vou repetir. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Preste bem atenção. Ele fala os animais que se alimentam de carne. Grifa isso. Vamos saber que tipo de oração é essa. O que aparece bem aí tem como antecessor a palavra animais. Eu falei para vocês no começo da aula que o que, se ele se referir a um pronome ou a um nome, ele vai ser sempre pronome relativo, tá? Para confirmar se ele é relativo, a gente faz a troca. O antecessor é animais, é uma palavra que é masculina e é uma palavra que é plural. Se eu fosse fazer a troca, vai ficar os animais, os quais se alimentam. Ô professor, fiz a troca do que por os quais? É pronome relativo. Perfeito. Se é pronome relativo, é uma oração adjetiva. Percebe agora um detalhe? Tem vírgulas? Não, professor, não tem vírgulas. Por isso, é uma oração adjetiva restritiva. E o que isso quer dizer? Especificidade. Eu estou me referindo especificamente a um grupo limitado de animais. Há diferentes tipos de animais, os que comem carne e os que não comem carne. Mas nesse caso, a frase ela está sendo muito específica. Ela está dizendo com precisão que são aqueles que comem carne, especificamente. Daí, avaliemos os itens. O item A, ele diz para a gente que é uma oração adjetiva sublinhada, serve para explicar. Descarta o item A porque ela não serve para explicar. Só se explica com adjetiva se tiver vírgula. Assim, você vai descartar o item C de dia, o item C de casa e o item D de dia. Itens A, C e D falam em oração adjetiva explicativa. Só pode ser explicativa se tiver vírgula, não aparece. Ficando então o item B de bola e o item E. Vamos ler o item B para ver como é que ele fala para a gente. Como todos os animais carnívoros se alimentam de carne, não há restrição. Gente, claro que há restrição nessa situação aí. Ele não está dizendo isso para a gente. O que ele está dizendo é que existem animais que se alimentam de carne e animais que não se alimentam de carne. Portanto, o item B está descartado. Por eliminação, só pode ser o item E. Vamos avaliar. A oração adjetiva sublinhada só pode ser restritiva, certo, não tem vírgulas, pois reduz a categoria dos animais e é indispensável ao sentido da frase. Somente os que comem carne é que podem ser chamados de carnívoros. Perfeito, é isto mesmo. Tá? Eu estou limitando a categoria de animais para um grupo específico pela ausência dessas vírgulas, portanto, oração subordinada adjetiva restritiva, o que você confirma no item E. Teve dúvida? Volta no vídeo, assiste quantas vezes você achar necessário. Ou então, manda uma pergunta para mim que eu tenho o maior prazer em responder. Um abraço e felicidades a todos.